Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Miller, da disciplina Refrigeração e Ar-Condicionado, das turmas de Engenharia Mecânica de 8º e 9º período da Multipix Ser. E hoje nós vamos falar sobre condensadores e evaporadores. Bom, esses dois equipamentos, eles são trocadores de calor. Então, a gente pode verificar aqui, né, de um dos lados, esse tipo de trocador de calor que ele é muito utilizado com fluido na fase líquida, né, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Aqui, geralmente, é quando utiliza-se ar, né, pelo lado de fora. Bom, em relação às duas configurações, né, sempre que for necessário, né, o ideal é que a gente utilize fluido na fase líquida dentro da tubulação e fluido na fase gasosa do lado de fora. Então, nessa configuração aqui, a gente pode ter um fluido mudando de fase. Então, o fluido pode entrar aqui como vapor superaquecido e sair como líquido subresfriado. Nessa outra situação aqui, né, o fluido, no caso o ar, ele vai entrar e sair na mesma fase. Bom, esses trocadores de calor, eles são muito utilizados, né, no sistema de refrigeração, eles são imprescindíveis. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o princípio de funcionamento deles, e no finalzinho da aula vocês devem ser capazes de projetar, né, um trocador de calor. Bom, nós vamos falar agora sobre o coeficiente global de troca de calor. Eu acredito que esses princípios vocês já tenham visto na disciplina transferência de calor e massa. Nós vemos aqui uma situação onde o fluido, no caso a água, está escoando pelo lado de dentro e a gente vai ter um outro fluido escoando pelo lado de fora, que a gente vai dizer que é um fluido refrigerante. Aqui a gente vê uma seção em corte de uma tubulação, a temperatura interna da superfície, a temperatura externa da superfície. Aqui a gente tem a espessura, né, dessa tubulação. A gente pode verificar aqui 3 modelos matemáticos referentes para cálculo da taxa de transferência de calor. O primeiro é pelo modo de convecção, o segundo, o modo de transferência de calor é por condução, e o terceiro, convecção novamente. Por quê? Nós temos aqui a seguinte situação: do lado externo, nós temos fluido escoando, então é convecção. A tubulação, a troca de calor vai ocorrer no modo condução, e dentro a gente vai ter fluido escoando de novo, então o modo de transferência de calor vai ser convecção. Lembrando que Q ponto é taxa de transferência de calor, né? HE e HI são os coeficientes convectivos, que é o grande problema, né, para um dimensionamento de um sistema de refrigeração, porque eles são calculados empiricamente. Então, existem vários modelos matemáticos que a gente vai tratar aqui, porque vai ser a grande dificuldade, vamos colocar assim, para dimensionar o sistema. As áreas externa e interna, essa aqui a gente vai chamar de área média, e as variações de temperatura, né? Temperatura do ar externo, né, do fluido refrigerante externo, da superfície externa, então da superfície externa, da superfície interna, da superfície interna e a temperatura média, né, que o fluido vai escoar dentro da tubulação. Bom, nós podemos substituir todas aquelas resistências por uma única resistência. Então, nós vamos adotar o termo, né, coeficiente global de troca de calor, que ele é, né, a gente pode verificar que ele vai estar relacionado a uma área, então por isso que é necessário a gente multiplicar. Se a gente estiver tratando do coeficiente global de troca de calor interno, a gente vai usar a área interna. Se estiver tratando do coeficiente global de troca de calor externo, a gente vai usar a área externa. Então é necessário a gente definir, né, qual dos dois a gente vai utilizar. Bom, se nós somarmos as 3 equações anteriores, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses valores aqui, né, que a gente vai chamar de resistência, vamos trazer aqui para baixo, e aí nós vamos ficar aqui apenas com as variações de temperatura. Se nós somarmos essas 3 equações, né, que vai ficar a variação dessa primeira, da segunda, da terceira, somando, e com as 3 parcelas do outro lado ali, esquerdo, nós chegamos nesse modelo matemático aqui, ok? Fazendo as simplificações, vai ficar só a temperatura externa menos a temperatura interna, colocando a taxa de transferência de calor em evidência, né? A gente pode verificar que esses 3 termos aqui, nós vamos chamar, né, a gente pode substituir pelo coeficiente global de troca de calor, ou externo ou interno. Então, esse modelo matemático, ele fica mais claro, né, que o coeficiente global de troca de calor,
Na verdade, é como se a gente estivesse associando esse termo aqui a uma resistência, né? Fazendo uma analogia com uma resistência elétrica. Então, nós vamos ter 3 resistências térmicas, por analogia, né? Como se fosse a soma das resistências equivalente em série. Porque o fluido precisa passar pelo primeiro, o calor precisa passar pelo fluido externo, né? Pela tubulação e pelo fluido interno. Então, ele acaba trocando calor, né? Com esses 3 modos, né? De transferência de calor, com esses 3 meios. Enfim, por que a gente vai fazer isso? Porque acaba simplificando, facilitando, né, o cálculo e o dimensionamento do equipamento. Bom, como eu havia dito anteriormente, a grande dificuldade nossa é calcular o coeficiente convectivo, né, porque ele é empírico. Então, alguns modelos matemáticos são utilizados para facilitar a vida da gente. Bom, o primeiro que a gente vai tratar aqui é de um escoamento de líquido em tubos, ou seja, dentro da tubulação, ok? E aí, esses modelos matemáticos, eles servem tanto para cálculo, né, da transferência de calor quanto de perda de carga. Então, a gente tem aqui o primeiro modelo matemático, né, que foi dado na disciplina de transferência de calor, né, mecânica dos fluidos também se fala um pouquinho sobre esses números adimensionais. Número de Nusselt, que ele vai correlacionar a transferência de calor do fluido, né, no modo de condução e de convecção. A gente vai ter aqui uma constante C, de novo, né? Esse modelo matemático ele acaba sendo utilizado de forma empírica, então a gente determina depois o valor das constantes e dos expoentes N e M. O número de Reynolds, que é muito utilizado em mecânica dos fluidos para verificar se o escoamento é laminar ou turbulento. Nesse caso, o interessante é que sempre o escoamento seja turbulento, porque no caso do escoamento turbulento, vai haver mais colisão entre as partículas, né? Aumentando a eficiência da troca de calor. E o número de Prandtl, que é utilizado para difusidade, né, e comparado com a condutividade térmica, ok? Então, aqui nós temos o coeficiente convectivo, né, ou coeficiente filme, coeficiente película, o diâmetro interno da tubulação, a condutividade do fluido, a constante, a velocidade média do fluido dentro da tubulação, o diâmetro interno da tubulação, massa específica, viscosidade, lembrando que a gente pode substituir aqui, ó, viscosidade dinâmica pela massa específica, dividido pela massa específica, a gente poderia substituir pela viscosidade cinemática. Calor específico, a pressão constante, viscosidade dinâmica e a condutividade, ok? Aí, esse modelo matemático ele é muito interessante para o cálculo do coeficiente convectivo. Lembrando que esse modelo é apenas para escoamento de líquido, então se tiver fluido na fase gasosa, esse modelo não é válido, e dentro da tubulação. Bom, vamos conversar agora aqui sobre o escoamento de líquido na carcaça, ok? E transferência de calor e perda de carga também podem ser calculadas a partir desses modelos matemáticos. Então, a gente já tem aqui um outro modelo matemático. Então, como que funciona? O fluido vai entrar, então a gente tinha visto anteriormente o fluido dentro da tubulação. Dentro da carcaça, ele vai entrar, né? E esse trocador de calor aqui, ele vai ter essas chincanas para obrigar justamente o fluido a ficar mudando de sentido, né? Para que ele fique mais tempo dentro do trocador de calor, aumentando a eficiência. A gente pode ver aqui um trocador de calor que tem 2 passes, olha, o fluido entra, vai e depois ele volta, ou seja, ele tem 2 passes. A gente pode ter trocador de calor com 4 passes, né, um número maiores de passes. Então, você vai ter um fluido que vai escoar por dentro da tubulação, esse fluido ele tem que estar na fase líquida, porque senão a perda de carga dele fica muito, muito alta, não pode ter fluido na fase gasosa. E o fluido pode entrar na fase gasosa e na fase líquida também. Aqui, o ideal é que esse daqui entre na fase gasosa, porque se ele entrar na fase líquida, ele dificilmente vai conseguir subir, né? Então, o ideal é que ele seja dimensionado para que ele mude de fase apenas aqui no finalzinho dele, ok? Então, a gente tem esse outro modelo matemático aqui, que pode ser utilizado, né, no caso do fluido que está escoando, né, por dentro pela carcaça. Bom, vamos falar um pouquinho sobre superfícies estendidas, né, sobre a aleta e como é que elas funcionam. A gente vai estar passando rápido, né, por esses conceitos, porque eles já foram abordados na disciplina, em outras disciplinas. Então, nessa situação aqui, né, a aleta, ela é justamente uma maneira que a gente utiliza para poder aumentar a área da superfície externa. Por quê? Aumentando a área da superfície externa, a gente consegue promover uma taxa de transferência de calor maior. Então, a gente consegue aumentar
a eficiência da troca de calor naquele equipamento. Então, imagina que a gente tem aqui dentro uma tubulação e na área externa a gente coloca essas superfícies estendidas aqui, que a gente chama de aletas. Para quê? Para que o fluido que vai escoar aqui, ele consiga trocar mais calor em função do aumento da área. Como que a gente vai fazer essa modelagem da troca de calor? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? E nós temos aqui a temperatura do ar na parte externa. Essa temperatura do ar vai ser maior do que a temperatura interna. Então, nesse caso aqui, esse trocador de calor, ele está recebendo calor do ar. Então, o ar, o calor, ele está... Vamos imaginar que a gente vai pegar aqui essa aleta, ok? E nós vamos dividir essa aleta aqui no meio. Então, ela tem a largura de 2y, então ela vai ficar só com 1y, porque a gente vai fazer a análise só até a metade dela. Tá? A outra metade acontece a mesma coisa, então ela é espelhada. A gente não vai admitir que vai haver troca de calor na horizontal de uma aleta para outra, da metade de uma aleta para outra. Então, o que acontece? Nessa matemática, a gente vai ter o calor entrando pela superfície 1 e saindo pela superfície 2. Por quê? Porque o fluido, o ar, ele está mais quente do que o fluido interno. Então, o calor entra pela superfície 1, aqui, na parte de cima dessa seção, e sai pela parte de baixo, aqui, pela seção 2. Além disso, a gente vai ter fluido também trocando calor, né? Então, a gente vai ter uma troca de calor da superfície 1 com a superfície 2 por condução, e aqui vai ter calor entrando por convecção. Então, se a gente for fazer um balanço energético, olha o que está acontecendo. A gente tem calor entrando pela superfície 1, calor entrando por convecção na lateral da aleta e calor saindo pela superfície 2. Esses dois calores que estão entrando pela superfície 1 e pela lateral, né, vai ter que ser igual ao calor que está saindo pela superfície 2. Bom, se a gente trouxer esse termo para cá e organizar, né, o nosso modelo matemático, ele fica com essa cara aqui. Se eu pegar esse valor aqui, né, da condutividade térmica vezes a metade da espessura da aleta e trouxer aqui para baixo, a gente chega nesse modelo matemático aqui, ó. A diferença de temperatura, a derivada da temperatura em relação a y, a x, desculpa, né, na situação 1 e na situação 2. Né? A gente inverteu aqui para poder inverter também o valor ali das temperaturas. Bom, então, o que está acontecendo? Por quê? Porque a temperatura do ponto 1 é maior do que a temperatura do ponto 2, ok? Então, a gente chega nesse modelo matemático aqui. Bom, o que está acontecendo? Nessa situação aqui, a gente pode pegar esse modelo matemático aqui, onde a gente pegou esse termo e trouxe para cá. Se nós derivarmos, né, essa equação aqui, a gente vai chegar nessa situação aqui, de uma derivada segunda. Então, quem tiver um pouquinho de dificuldade, imagina a seguinte situação. Se eu pegar esse termo aqui e integrar, a gente vai chegar nessa situação aqui, ó, da derivada de primeira ordem. Porque aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem e aqui eu passo a ter uma derivada de primeira ordem. Né? Então, tem que usar, né, os limites inferior e superior. Então, nós chegamos nesse modelo matemático aqui. Aí você vai perguntar, Márcia, mas não teria, se eu estou derivando, não teria que aparecer um dx desse lado de cá? Teria, a gente até mostrou aqui, olha, né, se fosse derivar, ficaria com essa carinha aqui. Só que esse termo de dx aqui acaba cortando com o que estava do outro lado. Então, a gente vai ficar só com o termo aqui, ó, do H, do coeficiente convectivo do fluido externo, né, a variação da entalpia, e esses dois termos que saíram, né, do lado esquerdo e foram para o lado direito. Se nós integrarmos, né, resolvemos essa equação aqui, né, resolvendo essa integral duas vezes, a gente chega a esse modelo matemático aqui, ok? Bom, quando a gente chega nesse modelo matemático aqui, lembrando que isso aqui é o cosseno hiperbólico e isso aqui vai ser a tangente hiperbólica, para que a gente consiga entender como vai ocorrer a variação de temperatura quando você tem uma superfície aletada, tá bom? Então, nessa situação aqui, a gente tem a temperatura do ar, a temperatura da base da aleta, essa daqui vai ser a temperatura em um ponto qualquer da aleta, esse valor de M a gente vai definir como sendo o coeficiente convectivo, a raiz, né, do coeficiente convectivo vezes a condutividade térmica do material e Y, que vai ser a metade da espessura da aleta. L é essa altura total aqui da aleta, né, da ponta até a base, e X vai ser a medida que a gente está calculando. Então, imagina essa situação. Se a gente colocar aqui X igual a zero, né, aqui dentro vai ser igual a M. Se a gente colocar, né, o X valendo L, então a gente zera essa parte aqui dentro
Então, a gente vai conseguir calcular o valor dessa temperatura em função, né, do valor do comprimento que a gente está avaliando, né, da nossa letra. Então, se ela está com 0 aqui, e aí ela vai aumentando, a gente vai detectando qual é o valor da temperatura, desde a base até o topo da letra. A eficiência dessa letra, ela vai ser calculada a partir desse modelo matemático aqui. Lembrando que M, né, são esses valores que a gente obtém a partir das características da letra, ou seja, da espessura dela e do tipo de material e do coeficiente convectivo externo. Ok? Então, a gente consegue calcular a eficiência dessa letra. Bom, como que a gente vai fazer isso no caso para o cálculo da resistência, né? Usando o nosso coeficiente global de troca de calor, tanto externo quanto interno, que a gente poderia calcular. Nessa situação aqui, a gente vai ter, né, o coeficiente convectivo, né, sendo associado a uma área, mas essa área é aletada, então ele vai trocar calor com a área da base, mais a parte da aleta também. Repara que na aleta, a gente precisa multiplicar por uma eficiência, porque essa aleta vai ter uma eficiência, ok? Então, a gente pode também calcular essa eficiência da aleta, em vez de usar aquele outro modelo matemático, a gente pode usar gráficos que são fornecidos pelo fabricante. E aí a gente tem os outros termos lá, que era a condutância do material, né, e depois o coeficiente convectivo lá da base. Então, nessa situação aqui, é necessário multiplicar pela eficiência da aleta, por quê? Porque você vai ter, as aletas têm determinado espaçamento, porque ela não troca calor como se fosse nessa configuração aqui, que a maioria das aletas, elas não são de seção circular, elas são de seção quadrada. Então, o que, que acontece? A gente não vai ter a mesma temperatura, por exemplo, nesse ponto aqui, que ele está muito mais próximo à base da aleta, do que desse ponto aqui. Então, a gente não vai ter uma distribuição, né, homogênea em relação à área. Por quê? Nessa configuração a gente teria, né? Então, a temperatura na parte externa aqui da aleta vai ser igual em toda ela. Aqui não. Aqui a temperatura externa da aleta vai variar. Então, a gente geralmente utiliza uma configuração que a gente faz uma analogia, né, dessa seção retangular ou quadrada com uma seção circular. Ok? E aí a gente consegue calcular a eficiência. A gente vai fazer alguns exercícios, né, sobre a eficiência da letra para a compreensão melhor de como é utilizado a metodologia de cálculo. Bom, a perda de carga também ela é tabelada, né, em função de valores experimentais, porque fica mais fácil calcular dessa forma, né? O que o fabricante costuma fazer? Ele mede a pressão, né, na entrada e na saída, e aí ele verifica qual é a perda de carga que você vai ter ali, né? E variando também, por exemplo, a vazão. Então, a gente consegue associar aqui a uma determinada velocidade, né, em metros por segundo, o número de aletas, e aí você tem o cálculo, né, o valor da perda de carga que vai ter aqui por fileira de tubo. Bom, vamos conversar um pouco sobre agora os condensadores, né? Lembrando que o condensador é o equipamento que vai rejeitar calor que foi recebido do equipamento chamado evaporador. Então, o evaporador recebe calor de onde? Do recinto que a gente está querendo refrigerar, ou da câmara que a gente está querendo refrigerar, ou do congelador, não importa, né? Então, o evaporador ele vai retirar calor do sistema, que a gente está querendo, né, que haja uma diminuição da carga térmica, e esse calor vai ser encaminhado para o condensador. E o condensador vai rejeitar calor para a área externa. Então, a gente vê aqui uma série de configurações, né, que são utilizadas de trocadores de calor, né, de condensadores. Esse daqui são de tubos coaxiais, que a gente chama, né, porque fica uma tubulação dentro da outra, e ele tem esse formato espiral aqui. Esse aqui é muito utilizado, mas ele tem problemas, né? Esse tipo de configuração aqui tem problema em relação à limpeza, principalmente se você não tiver cuidado, né, de fazer com que o óleo que saia do compressor, que ele vem com uma pressão muito alta, tem que ter um equipamento chamado reservatório de óleo para fazer com que esse fluido volte para o compressor. Porque se você não tiver esse separador de óleo, o óleo vai acabar parando no condensador e aí a gente vai ter sérios problemas de incrustação, porque esse tipo de equipamento não tem como você fazer limpeza, né? É muito complicado você fazer limpeza aqui. Então, na maioria das vezes, o que se faz é descarte realmente do equipamento.
Bom, o que acontece é que o compressor, ele gera calor também. E então, a função do condensador é rejeitar calor do nosso sistema, né, que ele tirou lá da carga térmica, do recinto que a gente está avaliando. Então, tem aquela quantidade de calor que entrou no fluido, no evaporador. Esse calor, ele vai ser agregado também no compressor, porque o compressor é um equipamento que rejeita calor, né? O compressor real, ele vai rejeitar calor. E esse calor, tanto do compressor quanto que veio do evaporador, ele vai ter que ser rejeitado no condensador, né? Então, a gente precisa quantificar qual vai ser esse aumento, né, de carga promovido pelo compressor. Então, aqui a gente está avaliando dois tipos de compressores, né? Um compressor chamado hermético, que ele é completamente fechado, e outro compressor aberto. A gente tem um compressor também semi-aberto, então é só a gente imaginar que teria uma linha intermediária aqui, né, para poder interpolar, para poder achar valores intermediários. Como que vai funcionar esse diagrama? Ele vai trabalhar com a temperatura de projeto de condensação, tá? Vai trabalhar com a temperatura de projeto, né, de evaporação, e aí a gente verifica, né, qual vai ser a relação de rejeição de calor dentro do nosso compressor. Então, se a gente imaginar que a gente tem uma temperatura de condensação do projeto de 40 graus Celsius, né, ou seja, o fluido refrigerante vai atingir 40 graus Celsius, e o nosso e ele chega a menos 10 graus Celsius no condensador, desculpa, no evaporador, então no condensador, ele está a 40 graus Celsius, aí ele vai subir aqui, ó, vamos supor que ele seja um compressor aberto. Então, tocou a curva a menos 10 graus Celsius, e aí a gente vem, olha, e verifica qual vai ser a relação de rejeição de calor. Então, nesse caso aqui, seria 1,34, mais ou menos, né? Eu acredito que não chegue nem a 1,35. O valor que a gente vai ter que agregar, ou seja, multiplicar com a taxa de transferência de calor que está vindo lá do evaporador. Bom, ainda, né, falando sobre as dificuldades que a gente tem de calcular o coeficiente convectivo. Então, a gente vai apresentar aqui agora dois modelos matemáticos para a gente calcular o coeficiente convectivo ou o coeficiente de transferência de calor por convecção na condensação. Bom, a gente nos primeiros slides nós mostramos, né, um modelo matemático para poder calcular o coeficiente convectivo no caso de líquido escoando dentro de uma tubulação. Nessa situação aqui a gente está vendo agora, o fluido está mudando de fase, ou seja, ele está condensando. Então eu tenho um fluido que está vindo de repente superaquecido ou saturado, ele vai trocar calor e ele vai começar a condensar. Então, a gente tem dois modelos matemáticos aqui. Esse modelo, se for uma parede, nesse caso aqui está representada, e esse outro modelo matemático aqui, se for uma tubulação. Então, a gente vai calcular o coeficiente convectivo a partir, né, desse modelo matemático, que implica numa constante, 0,725, a gravidade, a massa específica desse fluido refrigerante que está condensando, a a entalpia, né, de evaporação, que a gente consegue pegar esse valor aqui lá na tabela termodinâmica, eles chamam de calor latente de evaporação, né, mas é a entalpia de evaporação. Fica atento às unidades, né, na tabela geralmente ele dá o valor em quilojoule, e aqui na modelo matemático da gente está em joule. A condutividade térmica desse fluido, que também são tabelados, a viscosidade, que também é tabelado. Esse valor de N aqui é o número médio de dutos nas colunas verticais. Por quê? Esse fluido está escoando pelo lado de fora da tubulação. Então, tem que tomar muito cuidado para você calcular. Não é o número de dutos, mas é o número médio de dutos na coluna vertical. Porque esse fluido ele não vai passar por todos os dutos, ele tá descendo. É como se ele estivesse andando, né, e descendo na diagonal. Esse diâmetro aqui vai ser o diâmetro externo do duto, porque esse fluido, de novo, está escoando pela parte de fora, e a variação da temperatura, né, a diferença de temperatura, né, do vapor e da placa, que nesse caso aqui vai ser a temperatura da superfície. Outro fator importante que a gente não pode desconsiderar é o fator de incrustação. O que acontece? Com o passar do uso, a tubulação ela vai, dependendo do fluido que você estiver usando ali, você pode ter material sendo depositado na superfície, né? Claro que a gente está vendo alguns casos aqui que são extremos, né? Então a tubulação, em muitas situações aqui, acaba comprometendo, né, o escoamento do fluido, então nem tem condição do fluido escoar, porque a incrustação ela provoca dois problemas principais, né? Vários problemas, para falar a verdade.
Então, o primeiro problema é que você está diminuindo a seção de escoamento. Então, na hora que você acaba comprometendo o escoamento do fluido porque você diminui a área da seção, né? Então, diminuindo essa área aqui, você acaba causando um aumento da velocidade do escoamento e acaba comprometendo também a troca de calor. E, além disso, essa incrustação aqui, ela costuma ter uma resistência térmica muito alta. Então, você acaba promovendo um isolamento dentro de um equipamento chamado trocador de calor. Então, se você coloca uma camada de isolante no equipamento que é um trocador de calor, você acaba fazendo com que ele perca bastante a eficiência dele. Então, o ideal é que a gente sabe que vai acabar ocorrendo, né? Porque, por exemplo, as pessoas costumam falar, né? A água, é muito difícil você desmineralizar a água. Então, ela acaba entrando com minerais aqui, porque o custo para a desmineralização da água é muito alto. Então, você utiliza, fica mais barato depois de você descartar uma tubulação dessa do que desmineralizar a água. Tá? E sem falar que às vezes essa incrustação não é só dos minérios que tem na água, como cálcio, flúor, né, cloro, enfim, não são esses materiais que vêm na água. Você tem também particulados que vêm dos outros equipamentos. Então, às vezes, vai havendo degradação, né, dos outros equipamentos e ele acaba carreando, né, e quando chega nesse equipamento, no trocador de calor, ele acaba sendo depositado na superfície. Bom, como toda tubulação ela vai ter, né, uma incrustação, o que você tem que fazer? Você tem que considerar essa incrustação no seu projeto. Então, a gente vai definir esse valor, né, esse fator de incrustação, como sendo esse valor numérico aqui, e ele vai ter que entrar também no seu modelo matemático. Então, se a gente estiver fazendo aqui, ó, um cálculo da resistência em relação ao coeficiente global de troca de calor, vai entrar a resistência de convecção externa, a resistência de convecção interna, a resistência de condução do material, que nesse caso aqui é da tubulação, e essa resistência também que vai ser relativa ao encrustamento, ok? Então, aqui a gente tem que considerar a área interna da tubulação, né, e a outra área média lá que vai ser calculada, ok? Bom, vamos falar agora sobre a variação de temperatura. Então, a gente pode verificar aqui num diagrama que a gente tem de temperatura, né, e posição dentro do nosso trocador de calor. Então, são dois fluidos, né, que vão ser avaliados no trocador de calor. Então, a gente vai ter aqui um fluido de resfriamento, que nesse caso aqui vai ser a água, e o outro fluido aqui, que geralmente é o fluido refrigerante. Então, olha o que está acontecendo. O fluido refrigerante, ele vai entrar no nosso trocador de calor, né, e ele vai entrar na condição de superaquecido. Quando ele entra aqui, ele encontra uma superfície, uma baixa temperatura, o que ele faz? Uma temperatura inferior a dele, ele vai trocando calor, diminuindo a temperatura até que ele satura. Quando ele satura, ele começa a mudar de fase, porém sem variar a temperatura. Mas eu vou tendo um aumento de quantidade de líquido até chegar a líquido saturado. Quando ele chega na condição de líquido saturado, ele continua perdendo calor, então a temperatura dele começa a cair. Então, nós verificamos aqui, no caso do fluido refrigerante, três situações. Uma, que é a região de dessuperaquecimento, ou seja, ele está deixando de ser superaquecido. Então, região de dessuperaquecimento, a região de condensação e depois a região de subresfriamento. Então, a gente vai chamar de TC a temperatura de condensação do fluido refrigerante. No outro caso, a gente tem aqui, por exemplo, a água, né, ou poderia ser o ar também, que está saindo de uma temperatura TI para uma temperatura TE, ou seja, temperatura de entrada e de saída. Nesse caso, essa configuração é de uma tubulação que ele é contracorrente. Então, você tem um fluido vindo nesse sentido e tem outro fluido indo nesse sentido. Como que a gente vai fazer para calcular a diferença de temperatura? É muito complicado, porque a diferença de temperatura não é apenas um ΔT. Então, a gente pode verificar, né, que aqui nesse ponto eu vou ter uma variação de temperatura maior, depois eu vou diminuindo essa variação de temperatura, depois eu aumento novamente a variação de temperatura. Então, lembrando também que essa superfície ela é cilíndrica, não é uma superfície plana, é uma superfície curva. Então, não cabe falar numa superfície curva de variação de temperatura como sendo temperatura final menos inicial, ΔT. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com diferença média logarítmica de temperatura. E nós vamos trabalhar, então, com uma temperatura constante, né? A gente vai desconsiderar essa queda de temperatura que houve na seção de dessuperaquecimento e também na seção de dessubresfriamento.
Ah, Márcia, mas aí a gente vai considerar uma temperatura média? Sim, porque acaba compensando essa temperatura um pouquinho mais alta aqui com essa outra temperatura um pouquinho mais baixa, então não é um erro muito grosseiro a gente trabalhar nessa situação aqui, tá? Usando a temperatura de projeto de condensação nessa parcela, a temperatura que o outro fluido, né, vai entrar e a temperatura que o outro fluido vai sair. Nesse modelo matemático aqui, como a gente pode estar verificando, o que acontece? Aqui a gente vai ter, as temperaturas aqui têm que estar em Kelvin, ok? Minto, deveriam estar em Kelvin, mas como a variação em Kelvin e em grau Celsius é a mesma coisa, a gente não precisa fazer a conversão. Então, vamos supor que você tem aqui uma variação de 10 graus Celsius, né? É, aqui de 5 graus Celsius, por exemplo. Então, você não precisa substituir, porque esse termo aqui embaixo ele vai ser adimensional. Aqui em cima, a gente vai ter uma diferença de temperatura. O ideal é que a gente trabalhe com Kelvin, porque todas as unidades das outras propriedades também estão em Kelvin. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando aqui com diferenças em graus Celsius, é importante que a diferença média logarítmica de temperatura seja dada em Kelvin. A gente pode ver aqui alguns modelos, né, de evaporador, a gente está falando de condensador, a gente pode ver aqui alguns modelos de evaporador, lembrando que no caso do evaporador, ele é um pouco mais simples, né, de trabalhar do que o condensador. Né? Porque no caso do evaporador, a gente usa o fluido, vai ser o ar, então ele não está mudando de fase, então ele é um pouco mais tranquilo de se trabalhar. Aqui a gente verifica também situações que ocorrem dentro da tubulação, né, do nosso evaporador, porque do lado de fora a gente costuma trabalhar com ar, então não tem muito problema. Mas nessa situação aqui, o que está acontecendo? A gente consegue obter o valor, né, da taxa de transferência de calor pela área, que a gente chama de fluxo de calor. Então a gente pode verificar, né, como que é o fluxo, como é o comportamento do fluxo de calor, por exemplo, até chegar no ponto B. Então a gente vai ver que existe um aumento do fluxo de calor a partir do aumento da diferença de temperatura. Quando eu tenho uma diferença de temperatura acima de 10, por exemplo, né, a gente vai ocorrer um processo de ebulição muito violento. Então, a superfície dele acaba ficando com muita quantidade de vapor, que acaba comprometendo a taxa de transferência de calor, porque ela é em função também da fase do fluido. Então, o fluido na fase líquida, ele troca muito mais calor, né, por causa do coeficiente convectivo, do que o fluido na fase gasosa, ok? E aqui também a gente consegue obter, né, o coeficiente de transferência de calor, no caso, admitindo um fluxo de calor. Então, a gente vai ter uma faixa que pode ser utilizada. Bom, durante também o processo de ebulição dentro dos dutos, né, aqui a gente está falando de ebulição na carcaça. Agora, aqui a gente vai falar de ebulição dentro da tubulação. Então, a gente pode obter os valores de coeficiente de transferência de calor a partir, né, de diagramas, que eles são muito mais fáceis de serem obtidos. Então, nessa situação aqui, a gente pode verificar, por exemplo, como é o coeficiente convectivo, né, para 3 faixas, né, de temperatura, né, 2,8, 3 e 10. Então, a gente verifica aqui, ó, que a gente tem, nessa situação, 100% líquido. Então, o líquido, ele está entrando na tubulação e à medida que ele vai percorrendo a distância ao longo do duto, né? Então, a gente tem aqui distâncias, adimensional, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui ele vai mudando de fase. Então, eu tenho aqui 20% de vapor, 40%, 60%, 80%, 100% vapor, e a partir daqui ele é superaquecido. Então, olha o que acontece com o coeficiente de convectivo, né, de transferência de calor. A gente vai tendo um aumento em função que o fluido está mudando de fase, né? Então, esse fluido, esse coeficiente convectivo, ele vai aumentando. Porém, quando ele vai chegando aqui um pouquinho antes de 80%, essa quantidade de vapor, ele vai atrapalhando, né, a transferência de calor, como eu já havia dito anteriormente, porque fluido na fase gasosa, ele tem um baixo coeficiente convectivo. Então, à medida que ele vai avançando, né, o que acontece? Mesmo ele mudando de fase, a gente vai ter uma queda significativa do coeficiente convectivo. Quando ele chega a 100% vapor, né, ele mantém aqui constante, porque é muito ruim. Né? O coeficiente convectivo dele é muito, muito ruim. Mas é importante que ele entre superaquecido no compressor para evitar, né, maiores prejuízos que a gente tenha de danificar o compressor em função de entrar líquido e acabar né, danificando as válvulas. Bom, vou dar encerrada a aula de hoje.
qualquer dúvida que vocês tiverem podem ser sanadas apenas pelo AVA, ok? Ou nas aulas virtuais, nas aulas remotas, que ocorrem toda terça-feira. No AVA, vocês têm a opção de colocar as perguntas no fórum, se for a pergunta aberta, e se quiser que tenha um pouco mais de privacidade, pode perguntar para mim lá nas mensagens. Bons estudos e boa semana.